Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Alegria imensa receber aqui o vice-governador Barbosinha mais uma vez. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Alegria minha, Tony, Renata Santos, Abner, Júnior, abraçando todos os amigos da Top FM. Imensa alegria, né, poder estar aqui nessa manhã. Exatamente. Seja muito bem-vindo, vice-governador. Bom, a gente sempre faz aquela abertura para falar do currículo, né, de quem é o nosso entrevistado, e a gente tem aqui uma pessoa que é rica aí nesse currículo, ó. O senhor, no centro aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, pulsa uma história, olha só, hein, vice-governador, de quem transformou a sala de aula em gestão pública, a advocacia em compromisso social e a política em estrada de desenvolvimento. O senhor já foi prefeito, é advogado, já foi deputado e agora está como vice-governador. O que é essa trajetória longa e representa para o senhor e, inclusive, para o nosso estado, na sua opinião? Renata, aí com muito orgulho professor, eu sou professor Exatamente. da UFGD lá em Dourados, lecionei muitos anos na Unigran, advogado, né, com muito orgulho e muito precoce, né, prefeito com 23 anos até hoje, acho que o mais jovem, né, ocupar esse posto no Mato Grosso do Sul, mais engraxate, sorveteiro, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, então tem toda uma história. A minha geração... Que se identifica muito com o sul-mato-grossense, né? Muito, né? Que na busca, assim, de se desenvolver, começa cedo no trabalho, começa às vezes fazendo trabalhos assim e depois vai crescendo na vida, né? Eu sou de uma geração onde não existia programa social, não existia mais social, não existia Vale Gás, programa habitacional. Ou você trabalhava ou não sobrevivia, e trabalhar era uma necessidade para ajudar em casa, né? Então, eu caçula de 9 irmãos, os mais velhos, cada um foi cuidar da vida, né? E meu pai se separou da minha mãe muito cedo, então eu obrigatoriamente eu tinha que trabalhar. Eu acho que eu aprendi a falar vendendo. Minha mãe fazia 10 coxinhas, Tony, que eu vendia todos os dias, né? Certo. E aí vendia tomate, vendia alface, aí eu comecei a engraxar também, né, e estudava. Então, depois eu sou goiano de nascimento, eu cheguei no Mato Grosso, ainda não era do Sul, Sim. em 1975, ano da Grande Geada. Sim. Para terminar o 4º ano, a 4ª série do ensino fundamental, numa escolinha rural mista, da linha 26. Escola rural, para quem não sabe, né, Tony? É aquela que a professora dividia a lousa em 4 partes e lecionava simultaneamente para 1º, 2º, 3º e 4º ano. Olha só, né? que interessante. Isso lá em Angélica era distrito de Dourados, né? E distante de Dourados, uma época que não tinha pavimentação asfáltica. Mas a minha mãe é uma mulher muito sábia, ela dizia para mim que se eu tivesse alguma oportunidade da vida, ela deveria vir por intermédio da educação. Embora ela não tivesse estudado, ela me dizia isso e eu acreditei nisso. E hoje como vice-governador aqui do nosso estado. O nosso entrevistado hoje, o vice-governador Barbosinha. Barbosinha, quais são as últimas notícias boas? Vamos falar de coisas boas aí do governo do estado. Por exemplo, como ficou a homologação aqui da rota da celulose? A empresa vencedora foi desclassificada, né? Chamaram a segunda colocada. Como é que ficou essa situação? Você tem essa informação para nós? Tem essa informação. Existe um recurso por parte da empresa que foi substituída. Sim. Né? Esse recurso deve ser julgado essa semana no Tribunal de Justiça. É uma medida cautelar. Sim. Foi negada, acho que em primeira instância. Eles recorreram e deve ser julgado essa semana. O governo já homologou,
né, a segunda colocada, que é o consórcio, né? XP, né? E a gente acredita que o processo vai seguir adiante. As perspectivas são muito boas, né? Excelente. São aproximadamente 870 quilômetros de rodovias concessionadas, a rota da celulose, investimentos expressivos, nesta que é um caminho, né, muito importante do desenvolvimento, rota turística. O governo ele aposta muito, né, no excelente resultado aí desta parceria que se consolida. Muito bem. E nessa linha ainda, quer falar? Não, Tony? pode ficar à vontade. E nessa linha ainda, toda essa mudança no nosso estado, ela é o momento também de pensar em investimentos, né? Principalmente nos municípios ali. Quais são os principais investimentos, além dos que já existem, para os municípios que passam, que a Rota Bioceânica passa? Só voltando à pergunta anterior, só para quem não sabe, né? A Rota da Celulose é a MS 040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, a 338, que liga Santa Rita a Bataguaçu, a 395 de Bataguaçu ao entroncamento com a BR-267, a BR-262, que liga Campo Grande a Três Lagoas, e a BR-267, que liga Bataguaçu a Nova Arara do Sul. E às vezes as pessoas podem perguntar, né? Como que uma concessão de rodovia estadual engloba rodovias federais? Sim. E agradecimento ao governo federal. Isso foi uma conquista importante quando o presidente Lula esteve em Corumbá, por ocasião lá das queimadas, dos incêndios que nós tínhamos no ano passado, no Pantanal. O governador Eduardo Rido pediu ao presidente Lula que possibilitasse que esses trechos das rodovias federais fossem concessionados, né? Também. E foi importante porque o atrativo que se juntou às rodovias estaduais, né, para possibilitar parceiros interessados na Rota da Celulose, assim como da 163 também, né, muito importante também para o desenvolvimento do nosso estado. Rota Bioceânica, eu tive a oportunidade de estar em São Salvador de Jujuy, na Argentina, né, com os governadores dos territórios subnacionais do Chile, da Argentina e do Paraguai. São 8 estados, né, que compõem a Rota Bioceânica, representando o governador Eduardo Rido, acompanhado do Jaime Verruc, acompanhado da nossa equipe da Semadesc, né, e muito importante a participação do Mato Grosso do Sul, e a gente vê a rota se consolidando a cada dia. A ponte sobre o Rio Paraguai, já aí 80%, avançando acima de 80%, já concluída. A alça de ligação do lado brasileiro, 13 quilômetros aproximadamente ali, sobre o Chaco Paraguai, o Pantanal Paraguai, uma obra de mais de 500 milhões de reais, também a pleno vapor, da mesma forma o encabeçamento da ponte, o aterro do lado paraguaio. Os estudos subsidiados pelo Banco Interamericano, pelo BID, muito importantes, estão avançando, né? Detecta pontos importantes, e aí é importante dizer isso, né? Há um trabalho técnico, científico em todos os países, olhando a questão dos gargalos. Por exemplo, a questão aduaneira, as questões fitossanitárias, né? A questão de logística, de necessidade de investimentos ao longo da rota. E ali, na divisa do Paraguai com a Argentina, né, também ali em Pozo Hondo, tinha dificuldade ali relacionada a uma ponte e a um trecho de aproximadamente 30 quilômetros sem pavimentação asfáltica. E eu vi agora, recentemente, o presidente Milei, da Argentina, anunciando que chegou ao resultado, a um bom resultado com o governo paraguaio, o governo Santiago Penha, para a construção da ponte e também para a pavimentação asfáltica desse trecho. Se soma aos 500 quilômetros do lado paraguaio, sem pavimentação asfáltica, e que avança para mais de 300 quilômetros já de rodovia pavimentada. Quais as perspectivas de inauguração dessa rota? Uns 2 anos ainda, mais ou menos? Tony, a rota é um processo. Eu acredito que até o fim de 2026, 2027, a gente tenha a ponte concluída, a gente tem ali
a 2027 a conclusão ali desse trecho que interliga, porque a ponte ela precisa de ser integrada, não é, por essa obra que eu disse agora, que é um investimento muito pesado, de aproximadamente mais de 500 milhões de reais, junto com os outros países. Eu acredito que as pessoas falam em 2 anos, 3 anos. Eu acredito que nós vamos ter a consolidação mesmo dessa rota aí em 7, 8 anos aproximadamente, né? Para ela estar com infraestrutura, porque você precisa de pensar em postos de combustíveis, segurança, conectividade que a gente tem que pensar que precisa de ter, hotéis, né? Toda a infraestrutura porque necessária, né? Quando a gente pensa na rota bioceânica, eu olho para ela e eu vejo um caminho de saída da produção do Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste brasileiro, porque ela é extremamente viável do ponto de vista econômico, mas também Mato Grosso do Sul se transformando num hub logístico de distribuição dos produtos vindo da Ásia. Não é? Porque se você economiza 17 dias de viagem, se você tem uma operação ali nos portos de Iquique, Antofagasta, é muito mais econômico e barato do que os portos aqui pelo Atlântico, né? Passando pelo canal do Panamá. É evidente que nós vamos atrair não só produtos da Ásia, mas também da costa oeste americana. Então eu vejo o Mato Grosso do Sul, por isso o interesse dessas empresas chilenas, argentinas, né? E o interesse da China. E aí a gente até fala, governador, a respeito das oportunidades de emprego, porque a gente vê o nosso estado vivenciando o pleno emprego e faltando gente para trabalhar. E aí a gente vê esses países querendo vir para o nosso país para fazer investimento. Como que o Estado enxerga esse momento nessa questão? Porque a gente já tem visto reflexos de depender da mão de obra estrangeira, né, de imigrantes que buscam refúgio aqui em Mato Grosso do Sul para poder suprir aí o setor produtivo. E com toda essa questão, como que o Estado tem trabalhado aí? Renata, só para ilustrar um exemplo do que você está dizendo. A Seara, em Dourados, ela emprega mais de 2.000 estrangeiros. Né? E se não tivesse, numa mão de obra ali que o nosso estado de mais de passando. 7.000 pessoas e 8.000 pessoas que trabalham, né? Mais de 2.000 são estrangeiros, haitianos, venezuelanos, né? Gente oriundas de outros países. Então hoje o trabalho braçal, esse trabalho, ele depende de mão de obra estrangeira. Então quando o governo Eduardo Rido, ele trabalhou a questão da qualificação profissional, voucher qualificação, preparar as pessoas a um diálogo, um trabalho muito bem coordenado pelo Jaime Verruc, não é, que realiza um grande trabalho. O Jaime não é grande só na sua estatura, é grande na competência, porque comanda uma das partes mais importantes do governo. É muito importante, Tony, destacar isso. Quando o Riedel juntou meio ambiente com desenvolvimento econômico, as pessoas poderiam imaginar, né, Renata? Ora, uma coisa vai vir em sacrifício da outra. Você vai privilegiar o desenvolvimento em sacrifício às questões ambientais. Não. Desenvolvimento econômico no Mato Grosso do Sul segue junto com as questões ambientais. Por isso que nós estamos trabalhando, né? Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado da federação a ter carbono neutro. Sim. Estamos inserindo no mercado internacional crédito de carbono, um trabalho muito bem elaborado, né? E essas empresas que estão vindo para o Mato Grosso do Sul, sim, elas trabalham fortemente a questão da sustentabilidade. Então isso caminha muito bem, né? Desenvolvimento econômico com equilíbrio, vai preservando as questões ambientais. Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, vice-governador Barbosinha, em relação à questão da segurança, nós vimos esse caso ontem no Rio de Janeiro, tivemos esse episódio no final de semana aqui em Carapó, na região de fronteira, e queira ou não, muitos desses armamentos acabam passando, principalmente os que vão para o Rio de Janeiro, acabam passando por Mato Grosso. O senhor que já foi secretário de segurança, como o senhor está enxergando este momento na questão da segurança aqui no Mato Grosso em relação ao Brasil? Tony, quando a gente vê as notícias, né, ontem, mais de 60 mortes, é chocante. Porque, obviamente, todos nós atuamos a serviço da vida. Mas o Rio de Janeiro vive um estado de guerra. Estado de guerra, Estado de guerra. O crime organizado se apossou de várias regiões no Rio de Janeiro, onde o Estado não entra.
a estrutura do crime organizado, ele se apossou dos morros cariocas. Ali, junto com os cidadãos de bens, com pessoas que trabalham, e é a grande maioria, o crime organizado administra, o Estado não entra. Então, é evidente que quando você enfrenta estado de guerra, e é isso que eu vejo no Rio de Janeiro, não é? Vai acontecer. E não é uma ação só que vai resolver o problema. Se o Estado quer voltar a ter o domínio dos espaços públicos, né, dos morros carioca, essa guerra ela vai persistir por um bom tempo. Né? Eu sempre defendi a participação das Forças Armadas, principalmente em região de fronteira. Eu, como secretário de Segurança, né, eu dizia que o que alimentava, até foi manchete, eu acho que do jornal O Globo, uma fala minha, dizendo que o que sustentava a guerra do crime organizado nos morros carioca, no Rio de Janeiro, era armas, drogas e munições que passavam pelas nossas fronteiras. Né? E para mim é uma guerra. A maior guerra que se trava hoje é a guerra do tráfico. Né? Isso acaba com as famílias. É muito difícil você ter uma família que você olha e diga, não tem um sobrinho, não tem um filho, não tem alguém envolvido com a questão da droga. E quando ela entra, ela destrói a família. Então, essa é a grande guerra que tem que se travar. Porque tudo isso que nós estamos falando envolve armas, munições, drogas. Né? Nós temos dois países, né? Paraguai, Bolívia, que nós temos laços culturais extremamente importantes, mas notadamente o Paraguai, grande produtor de maconha, e a Bolívia produzindo cocaína. E com uma fronteira, não é, de mais de 1.600 quilômetros de extensão. E parte considerável dessa fronteira, a fronteira seca. Então, imagina, o recorde de apreensão de drogas é batido a cada ano. Isso é o que nós aprendemos. E o que passa? Então, é evidente que tudo isso que nós estamos assistindo é de leniência, de letargia do Estado. Mato Grosso do Sul só não é um caos do ponto de vista de segurança pública pela atuação muito firme do Estado, pelo trabalho integrado que nós realizamos com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com o apoio, né, às vezes, das Forças Armadas, do Exército Brasileiro. Agora, como você cuida de uma fronteira dessa natureza? Se você pegar a fronteira dos Estados Unidos com o México, que é muito menor do que a fronteira do Mato Grosso, eles têm mais de 20 mil homens cuidando da fronteira dos Estados Unidos com o México. Nós aqui, se você somar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, não sei se dá 400 pessoas, eu não acredito que tenha. Não é? E falando de violência ainda nesse tema, antes da gente ir para o intervalo, o Mato Grosso do Sul registrou mais um caso de feminicídio. E o governo do estado tem investido em políticas, tem o programa Protege, tem a IA Vitória, mas na opinião do senhor, que também foi secretário, que é vice-governador, quais os desafios ainda nessa questão? Porque ainda há tanto crime envolvendo violência contra a mulher, feminicídio. Renata, é o machismo estruturante. Se nós não trabalharmos para essa nova geração, não é? Nas escolas, no ambiente das igrejas, nas associações, não é? Para dizer que quem ama não mata, quem ama não agride, quem ama não bate. Não é? Isso tem que ser trabalhado no ambiente das escolas, porque a segurança pública é o desaguadouro dos problemas. Agora, isso tem que ser trabalhado no ambiente das famílias. É o machismo estruturante. É o menino que cresce vendo o pai agredir a mãe se sujeitando, às vezes, àquela condição, em razão de não ter estudado, de não ter alternativa, de não ter os filhos. E por que que Mato Grosso do Sul, às vezes, a gente amplia tanto? A gente já volta. Com esse raciocínio, inclusive na questão, pausa rapidinho. E inclusive na questão de Carapó, para ver como que vai ser, como tem sido a atitude do governo, com certeza em prol da população do Mato Grosso. Terminando aqui a questão do raciocínio a respeito da segurança das mulheres aqui, que tem cada vez mais vítimas de violência. O Estado tem feito a sua parte, vice-governador, mas tá difícil de combater esse tipo de criminalidade aqui no nosso estado, né? Tony, é importante dizer que a partir daquele marco triste da
morte da Vanessa, Sim. várias ações foram implementadas. Um trabalho que o governador me designou para coordenar, né, mudanças expressivas em tecnologia, em celeridade, possibilidade de policiais cumprir mandados de urgência. Agora, tudo isso ele é importante do ponto de vista da repressão, do ponto de vista do esclarecimento do crime. A gente não tem feminicídio, né, não esclarecido, morte de mulheres não esclarecidas, todas elas com respostas, né? Agora, como que você vai atuar dentro das casas, dentro dos lares, né? Se não atuarmos na questão da prevenção? Eu acho que o ponto fundamental é trabalhar o conceito dessa nova geração de respeito às mulheres, né? Do amor à vida, do respeito às pessoas. Valores cada vez mais escassos, né? Exatamente. Então, começa com um tapa, com um empurrão, né? E a coisa ela vai ganhando proporção, vai ganhando, vai crescendo, e às vezes a questão da paixão. A mulher acredita que ela possa modificar aquela pessoa, transformar aquela pessoa, e ela permanece ali junto. Às vezes ela denuncia e ela própria depois vai atrás para poder retirar a denúncia. Então, a gente precisa de compreender esse fenômeno e trabalhar no ambiente, principalmente das escolas. Há um esforço muito grande hoje, um trabalho coordenado pela nossa Secretaria de Cidadania, um trabalho coordenado pela Viviane, junto com o Hélio Dai, da Secretaria de Educação, não é? Junto com a Secretaria de Assistência Social, não é? Da doutora Patrícia Cozzolino, junto com o Tribunal de Justiça, a desembargadora Jaceguara, coordenando todo esse trabalho, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que fez avanços assim extremamente importantes para que a gente possa, não apenas do ponto de vista da resposta repressiva, mas atuar principalmente na questão da prevenção. Eu ia acrescentar que além da educação também, governadora, a gente tem a questão de um trabalho psicológico. Hoje a gente vê que as famílias e as pessoas estão cada vez mais precisando de assistências psicológicas. A gente vive um momento também diferente nessa área da saúde. Muitas doenças psicológicas. Então, eu acredito que seja algo que precise ser... O CEANCA realiza um grande trabalho nessa área em Campo Grande, trabalho coordenado também pela Secretaria de Cidadania, que é exatamente o objetivo de trabalhar o aspecto psicológico, do empoderamento da mulher. E aí, Tony, eu acho que há uma questão importante. Quando a gente olha os indicadores em Mato Grosso do Sul liderando, eu digo muito isso. Se a gente olha os outros estados da federação, aqui, feminicídio é feminicídio. Sim. Nós temos vários estados da federação que você olha, o indicador de morte de mulheres é muito alto, só que eles registram ou como crime a esclarecer ou coloca como homicídio, né? Porque não especifica. Aqui no Mato Grosso do Sul nós trabalhamos de forma, até porque para você estabelecer política pública você precisa de conhecer o resultado e não pode mascarar os números. Então aqui a gente é muito real em relação a isso, né? E sim, nós temos outras regiões do país, região norte, região nordeste, onde a violência contra a mulher é muito alta. E eu não acho que exista no Brasil um estado da federação que tenha criado uma rede de proteção e de empoderamento tão grande como nós temos no Mato Grosso, inclusive estimulando as mulheres a denunciar a violência, criando capacitação, dando às mulheres oportunidade de recomeço, a questão da moradia, do acolhimento. Então há uma rede de proteção muito acentuada, integrada, município, estado e os poderes, né? Principalmente a participação do Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário. Ainda falando de segurança, governador, em relação a Carapó, como que está essa condução, essa fazenda que foi invadida pelos indígenas, o governo federal falou em adquirir essa fazenda, como o senhor tem acompanhado toda essa questão aqui no sul do nosso estado? Tony, esse é um assunto antigo e sempre repetido, essa história de adquirir terra, de comprar terra, e a gente vê muita fala e pouca ação. Certo. A impressão que eu tenho é que existem estruturas políticas que sobrevivem e que vivem do litígio. Sim. Porque é evidente que enquanto não se estabelecer uma política, não é, de aquisição de terras para que você possa colocar indígenas sem terras, não é, para você promover o processo de reforma agrária,
Enquanto você achar que você vai fazer isso com o que aconteceu em Carapó, botando fogo, queimando plantação, queimando os prédios, isso é terrorismo. O Estado não pode possibilitar que isso aconteça. Porque imagina o cidadão urbano, aquele que tem uma casa. Qual é a diferença do cidadão que tem uma casa na cidade e aquele que reside em um sítio na área rural? Ali é o lar dele, é onde ele habita. Eu não estou falando de terras griladas, de terras tomadas. São terras que foram adquiridas, algumas centenárias, trabalhadas por família, pelo bisavô, né? Pelo avô, pelo pai. Documentos, né? Estruturas produtivas que as pessoas estão ali sobrevivendo. Quando você tira esse pequeno produtor dessa terra, como aconteceu em Carapó, você transforma ele também num sem terra. E aí você tem o poder judiciário que não decide, né? Os processos se alongam por décadas. Né? A gente sabe aqui de processo que dura já 30 anos, mais de 20 anos aqui no estado. O caso de Antônio João, que se encontrou o paradigma da aquisição de terra. Então, é preciso que haja... E aí você recebe as comissões, é muita gente que vem, é muita conversa. Então, se nós queremos assentar indígenas em novas terras, se nós queremos promover a reforma agrária, isso tem que, se é uma dívida que o país carrega, isso tem que se dar por intermédio do orçamento, e aí entra os poderes para oferecer resposta. Enquanto nós estivermos discutindo o que nós estamos falando aqui, se você viu as cenas lá de Carapó, é cena de terrorismo, né? De você sitiando uma propriedade que é produtiva, né? E botando fogo. E as pessoas tendo que sair às pressas só com a roupa do corpo, né? Os móveis da casa, tudo retirado, as coisas retiradas. Isso é terrorismo. O Estado não pode, e quando eu digo Estado, o Estado brasileiro. O Estado-nação não pode permitir que esse tipo de barbárie aconteça. Porque senão, daqui uns dias, você pode ter uma tragédia. Imagina do outro lado um produtor armado, revidando, atirando, né? E dizendo, eu estou defendendo meu patrimônio, estou defendendo a minha propriedade. O Estado não pode. Quando a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, ela está dentro da propriedade, inclusive por decisão, ontem o Tribunal Regional Federal emitiu uma ordem, né, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, porque o juiz de primeiro grau autorizou que a polícia ficasse na propriedade. A polícia foi lá, foi para poder conter, porque do outro lado também tinha produtores. Claro. E os produtores iriam entrar na propriedade para retirar os indígenas. Imagina um confronto existente, o que nós poderíamos ter lá. Mortos, dos dois lados. Né? Então o Estado ele intervém para poder manter a paz. E no Mato Grosso do Sul há uma manifestação muito clara do governo do Estado. Nós não iremos permitir que a barbárie se assenhoreie do Estado. Excelente. Muito bem, vice-governador. Estamos aqui já 7h53. Planos para o futuro. Estamos terminando aqui o 3º ano de governo de Eduardo Riedel com o senhor vice-governador. Quais são os planos para o futuro do Barbosinha? Tony, eu acho que a nossa grande preocupação, e tem sido isso mesmo, e não é discurso não, é uma realidade, nós temos trabalhado muito. Sim. O Riedel é um homem que trabalha muito e eu, como vice-governador, eu procuro ajudá-lo. A tarefa de administrar o Estado não é pequena, ela é grande. Né? Então o foco é continuar tocando bem o Mato Grosso do Sul nesse cenário de extrema dificuldade. É muito importante a gente fazer uma viagem no tempo. Sim. O Riedel, no início do seu governo, optou por não aumentar tributos. Né? E em cenário de dificuldade como nós estamos vivendo agora, diminuição do bombeamento do gás, 30 milhões para 8 milhões, quer dizer, isso representava 25% da receita do ICMS do Estado, então uma queda abrupta, 3 anos de frustração de safra, né? Tudo isso impactou. Os números se estimam aí mais ou menos 1,5 bilhão a menos de arrecadação. Então, como que o governo normalmente faz? Ou você aumenta tributo ou você corta gasto. Então, o governo tem cortado gastos, apertado, sem cortar investimento, sem diminuir investimento. Nós entendemos que frear o investimento é frear o desenvolvimento do Estado. Então, há um esforço do governo de todas as áreas para poder fazer isso. Política, nós estamos deixando para o ano que vem. Acho que o futuro a Deus pertence. Sim. Se você me perguntar hoje qual é o meu projeto é repetir
não é? A dupla que venceu as eleições, Eduardo Rido e o Barbosinha. Agora, lógico que isso não depende só de mim, isso depende de Dourados, depende da construção política regional. Eu acho que eu represento não apenas a Grande Dourados, o Vale do Iviema, a região sul-fronteira, eu represento o interior do estado. Eu venho do interior do estado, eu saí de uma pequena cidade, não é, que é Angélica, onde eu fui prefeito de 89 a 92. Então, é preciso que essa manifestação, ela venha também, não apenas de Dourados, da minha região, mas do Mato Grosso do Sul, da necessidade de você manter um vice que tem essa representação interiorana. Então, e que é querido, né, por muita gente. Eu acho assim, eu acho que a gente procura ajudar e eu digo sempre, Renato, que eu sou privilegiado, eu sou muito grato a Deus, porque ao longo da minha vida ele sempre colocou ao lado de pessoas especiais. E eu sou o que eu sou, pelas pessoas que me ampararam e trabalharam comigo ao longo desse período. A minha equipe, não é? Eu digo sempre que eu fui transportado por ombros de gigantes. Eu gosto muito dessa frase, porque se eu cheguei até aqui, é que eu fui carregado por inúmeras pessoas, anônimos, a grande maioria, não é? Mas que possibilitaram que eu chegasse até aqui. Imagina a população do meu município, lá de Angélica. Hoje eu estou em Dourados há muitos anos, mas da onde eu saí, dá a oportunidade do menino com 23 anos de ser prefeito de uma cidade. Com certeza. Então é evidente que eu carrego jovem, essa gratidão, né? E esse compromisso de fazer a boa política, né? E olha, que é um bate-papo longo. Se a gente sentar aqui com o Barbosinha, a gente vai, porque tem muita história. Mas, nosso jornal já está quase ao fim. A gente tem que dar o resumão do esporte, né? Dá tempo do bate-bola? Dá o tempo do bate-bola. E ele é corintiano, né? Por isso que ele tem esse sorriso aí bacana. Entendi. É um bate-bola, rapidão. Tem que responder de com pronto. Com que vier à cabeça, exatamente. Mato Grosso do Sul. Natureza. Uma decisão difícil. Você fazer cortes. Um orgulho. Meus pais. Você amanhã. Amigo dos amigos. E um recado para quem critica. Trabalhe e estude. Aê, muito bem. Muito bem, Barbosinha, queremos agradecer o convite para esse bate-papo. Desejando a você muito sucesso, que continue nessa jornada aí defendendo o Mato Grosso do Sul, para que nós possamos continuar crescendo, produzindo muito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tony, Obrigada, Renata, volte sempre. Júnior, Abner, grande abraço, alegria sempre renovada poder estar aqui na Top FM. Abração a todos. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.